Olá, começa agora o Decisões e Argumentos, hoje trazendo um debate sobre o homeschooling, um termo em inglês que significa educação domiciliar. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal votou e proibiu o homeschooling. A maioria dos ministros defendeu que é preciso que o Congresso regulamente essa modalidade de ensino. Porém, com o ensino público tradicional em uma situação complicada, com falta de professores, estruturas ruins e, em muitos casos, até de bullying e violência, o homeschooling ganha cada vez mais força no Brasil. De acordo com dados da Associação Nacional de Educação Domiciliar, cerca de 6 mil crianças são educadas em casa. Bom, para discutir esse assunto, estão comigo hoje o vereador do PSB, Eliseu Gabriel, o coordenador do curso de Pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o Ítalo Francisco Curcio, e também o jornalista e escritor Daniel Barros, que é autor do livro Por que se aprende tão pouco nas escolas? Bom, senhores, primeiramente, muito obrigado pela presença e eu quero dar início aqui ao nosso debate com a seguinte pergunta para os três convidados. O que acontece? A educação tradicional está defasada? Eu agradeço pelo convite que me fizeram, a TV Câmara, para mim, é realmente um momento especial. Por quê? Porque nesses momentos nós podemos externar um pouco daquilo que nós trabalhamos, não só em sala de aula, mas nas nossas palestras, nas nossas entrevistas junto à imprensa, em outros órgãos da sociedade. Eu, particularmente, penso que realmente a educação, sobretudo em nível nacional brasileiro, ela está defasada. Mas isto não é algo que está ou diz respeito somente à nossa nação. No mundo todo, a escola está sempre defasada. O que eu posso dizer é o seguinte, que a nossa escola está mais defasada do que em outras partes do mundo. E isso requer um estudo, um aprofundamento, porém o tema homeschooling merece um debate específico porque trata-se de um tema com suas especificidades e características que devem ser largamente estudadas, trabalhadas por especialistas e não pode ser levado a toque de caixa. Vereador. Olha, existe uma ofensiva contra o ensino público e existe uma propaganda intensa, né, contra o ensino público, que a escola não presta, não sei o quê, não sei o quê. Mas, na verdade, a educação pública, o sistema de ensino do Brasil, ele consegue colocar milhões e milhões de pessoas na vida da sociedade. Quer dizer, é a única chance que as pessoas têm de alguma oportunidade, o ensino público e gratuito. Então, é claro que existe uma defasagem muito grande até no aspecto cultural, quer dizer, o povo brasileiro tem um atraso histórico, né, de conhecimento, de cultura. Isso tudo se reflete no ensino público. Porque você veja, as famílias também desses alunos que chegam às escolas hoje também não tiveram oportunidades. Então, existe todo um processo, ainda que está em processo de desenvolvimento, quer dizer, existe uma possibilidade muito grande. Eu sou extremamente otimista nisso, embora a gente ache que a educação tem que melhorar, tem que melhorar. O que não pode é atacar a educação. A gente não pode atacar o professor, achar que o professor é só instrutor. A gente não pode atacar a escola, que a escola é um ambiente onde as pessoas se encontram. O convívio social é fundamental. A gente não pode dizer que as novas tecnologias vão substituir a educação como um todo. Então, existem muitas confusões aí, achando que a escola, para ser boa, precisa ter grandes tecnologias, A educação não é o prédio, a educação são as pessoas que estão dentro do prédio da escola. É claro que quanto você tiver mais meios, mais capacidade tecnológica para auxiliar o processo, é bom, mas isso não é o fundamental. O jornalista, o Daniel Barros, né, que inclusive, como eu falei aqui na abertura do programa, é autor do livro Por que se aprende tão pouco nas escolas, né, Daniel? Livro País Mal Educado, Por que se aprende tão pouco nas escolas, que é um livro-reportagem que fala sobre o que eu entendo ser o maior problema da educação básica no Brasil hoje, que responde um pouco a sua pergunta, que existe uma crise de aprendizagem. Os jovens e as crianças vão à escola e não aprendem o suficiente, não saem de lá com um aprendizado adequado. Todas as vezes que a gente tem avaliações, por exemplo, do SAEB, do Sistema de Avaliação da Educação Básica
no Brasil, a gente tem evidências claras de que, por exemplo, jovens ao final do ensino médio não conseguem distinguir opinião de fato, não conseguem entender duas opiniões divergentes, claramente divergentes, opostas em um mesmo texto, não conseguem resolver problemas muito elementares de porcentagem. Jovens, crianças de 6 anos, de 8 anos, desculpa, que é a idade da avaliação nacional de aprendizado, não conseguem somar 14 mais 17, 55% delas. Então, que são consideradas, não tem nível de alfabetização suficiente. Para mim, a grande defasagem da educação básica é de que a gente a gente tem uma crise de aprendizagem. Os nossos estudantes não estão aprendendo adequadamente. Em outros lugares, que conseguiram melhorar o aprendizado, há uma série de intervenções, uma série de alavancas que eles mexem para conseguir melhorar. E a principal delas é o professor. A principal delas é melhorar a qualificação, tornar o professor, garantir que você tenha um professor mais motivado, mais qualificado na sala de aula para ajudar os estudantes a aprender, para fazer esse trabalho, que é um trabalho que precisa de um profissional. E é por isso que eu entendo que talvez homeschooling não seja a melhor saída para essa nossa crise de aprendizagem, porque necessariamente a resolução desse problema passa por um profissional, passa pelo professor. A tarefa de ensinar não é uma tarefa trivial, é uma tarefa que demanda uma capacitação profissional para tal. Olha só, o artigo 205 da Constituição Federal de 1988 diz que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Bom, nesse caso, quem que está aí falhando no desempenho do seu papel? A escola, os pais, os dois? Se me permite, eu gostaria de abordar esse assunto, Felipe, por quê? Porque eu sou professor também de Políticas de Organização da Educação Básica. E eu trabalho muito o artigo 205. E, coincidentemente, eu sou professor de matemática também, que é uma das minhas formações. Quando aparece no artigo 205 que a educação é responsabilidade do Estado e da família, e em matemática representa intersecção. Isso significa que é responsabilidade de ambos. A educação não pode ser dada somente ao Estado e a educação não pode ser dada somente à família. Por quê? Por razões pedagógicas, por razões sociais, sociológicas. Nós temos que valorizar a escola, porque a escola tem um fator social muito grande. E temos que valorizar a família, porque a família também tem um valor social muito grande. Tanto que a minha pregação em sala de aula em relação aos meus alunos, futuros professores, é a de que professor e pai têm que estar em constante diálogo. Agora, não pode existir um monólogo. Quando nós falamos em homeschooling, nós estaríamos falando em monólogo, entre aspas, obviamente, porque estaríamos falando pai, mãe, filhos, talvez, irmãos mais velhos. Mas esta, para mim, não é a solução. O fato de nós termos uma educação com problemas, educação compreende ensino e outras coisas mais, não somente o ensino. Então, o que é que um pai tem para oferecer para os seus filhos? Princípios e valores da família, excelente. Eu defendo esses princípios e valores e sou um defensor da família. Mas, se eu limitar a formação de um futuro cidadão a uma família, nós temos em média de 50 a 60 milhões de famílias no Brasil. Nós teríamos 50 ou 60 milhões de formações. Onde fica a educação nacional? Onde fica o valor nacional? Onde fica o símbolo nacional? Então, eu poderia falar aqui 3 horas sobre esse assunto. Quer dizer, nós temos o nobre vereador, professor Eliseu Gabriel, ele abordou muito claramente, foi muito feliz e eu concordo com ele. O fato de termos uma escola falha não significa que ela não tenha valor. Nós temos problemas históricos. Desde a Constituição de 1824, pela primeira vez, quando se falou alguma coisa em educação, foi na Constituição de 34, e mesmo assim não se deu
muita ênfase, foi colocada alguma coisa, a de 37 quase não falou nada, e a de 46 é que fala em diretriz e base da educação nacional, e se toma isso, e vamos ter a primeira LDB no Brasil em 1961, 15 anos depois da Constituição de 46. Então, exatamente. claro, Exatamente. O professor Eliseu, ele coloca com muita propriedade e sabedoria. Estamos defasados, sim, estamos atrasados, sim, mas um erro não justifica outro. E eu aproveito para me congratular com o Supremo Tribunal Federal, porque, de fato, se queremos fazer alguma mudança, tem que ser no âmbito do Congresso Nacional. Não pode simplesmente alguém achar que a Constituição só serve quando me é interessante. Exatamente. Concordo perfeitamente, professor Ítalo. E eu vejo que a escola ainda é um dos poucos lugares onde o poder público é presente no Brasil. Quer dizer, o poder público ainda tem muita dificuldade em ocupar o espaço, em fazer o seu papel como de prestador de serviço. A obrigatoriedade da escola é uma bênção para o Brasil, obrigatório ter escola, porque é justamente lá onde os jovens vão ter uma convivência social, onde vai sair do seu mundinho extremamente pequeno e estreito, onde ele vai poder estabelecer relações e desenvolver os seus afetos, e desenvolver a sua solidariedade. Tudo isso é fundamental no convívio. Agora, se você imagina, vou até dar um exemplo que pode ser até meio besta, né? Você imagina aquelas monarquias antigas, né, do século XVII, século XVIII, onde havia os casamentos consanguíneos, né? Porque as pessoas não saíam do seu pequeno mundo. Né? Os casamentos consanguíneos, os filhos tinham uma vida curta, né? Por causa por questões biológicas. Né? Então, é a mesma coisa a educação, o desenvolvimento intelectual da criança. Se ela está restrita a uma família, a um pequeno grupo, é uma pessoa extremamente limitada, que enxerga muito pouco o mundo. Seja, a educação, numa redoma, exatamente, é uma bolha, né? Uma bolha. Então, como o professor falou, então a gente precisa ter toda essa diversidade, toda essa riqueza que o relacionamento entre as pessoas existe. É claro que você, mas na escola tem bullying, isso aqui, bom, e daí? É justamente o que precisa estabelecer, são as regras de convivência. É isso que nós precisamos fazer. Quais são as regras de convivência numa escola? E na vida adulta, professor, me permite, na vida adulta também não existe o bullying? Claro que existe. Claro que existe. Nós mesmos estamos sujeitos o tempo inteiro. As crianças não podem ser completamente protegidas da sociedade. Se torna frágil, né? ele se torna frágil. frágil. Se acostumar à convivência em sociedade. Agora, minha grande questão é se com a educação como nós temos hoje, temos dificuldade de garantir que os nossos professores estão adequadamente qualificados para poder garantir o aprendizado dos alunos, você imagina se a gente leva isso, numa boa parte dos nossos estudantes, para a família, onde não há controle, capacidade nenhuma de formação continuada, de qualificação daquelas pessoas, de garantir que elas têm, os pais ou os irmãos mais velhos, como você mencionou, têm a formação adequada para ensinar os professores, que não é trivial, é o conhecimento do conteúdo específico e a capacidade de passar aquele conteúdo, de falar na língua dos jovens, as técnicas de didática. A gente está muito defasado nisso no Brasil. A gente precisa melhorar a qualificação dos professores, mas é dos professores, né? Não dos pais, para passar a educação aos filhos. Eu acho assim que o conteúdo é fundamental, muito importante, mas não é só isso, né? Sim. Eu, por exemplo, sou professor, dei aula em muitos anos, colégios estaduais, no ensino público. Durante boa parte do que eu fazia era transmitir o conteúdo. Mas a minha parte, que eu sei que eu ajudei mais as pessoas, foi na vida das pessoas, na formação das pessoas. Quer dizer, a minha matéria é como se fosse um álibi para conversar sobre várias coisas, para desenvolver o raciocínio. Então, muito mais do que ensinar a física diretamente o conteúdo, são essas coisas que o professor precisa passar. Isso aí. Senhores, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o nosso debate.